Sejam muito bem-vindos a mais um Riotcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre o mercado da arte. Eu sou a Priscila Dastri. Eu sou a Gislaine Ávila. Eu sou a Natália Curi. E eu sou a Úrsula Dourada. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, a disposição de estar batendo um papo hoje aqui com a gente. É uma honra poder conversar com todas vocês hoje. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por chamar, estamos aqui. Então, gente, antes de começar, eu vou dar alguns recadinhos. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, ative as notificações, assine o Riotcast no Spotify, no Google Podcast, no Pocket Cast e no SoundCloud. E também, todos os links e informações que nós falarmos aqui no Riotcast estarão no site da OnRide School, em um post com o nome e o número do episódio. Meninas, para começar, eu queria que cada uma falasse um pouquinho sobre vocês. Conta um pouquinho da sua história, como que vocês começaram no mundo da arte. Sempre foi esse sonho que vocês tiveram? Como que foi? Bom, eu comecei em 2014, 2015, estudando arte mais por distração, porque eu tive depressão. E o meu irmão, que é artista também, modelador 3D, ele me sugeriu, por que você não começa a desenhar? E isso virou um hobby na época que acabou virando minha profissão. E eu comecei a estudar direto. Quando foi ver, eu queria que isso virasse minha profissão. Foi aí que eu comecei a trabalhar na área também. Comecei a fazer amizade com os artistas, fui conhecendo o mercado. E assim eu fui entrando no meio do mercado mesmo. Difícil começar assim do nada, né? Sim. Meu nome é Natália, eu já falei, né? Eu sou 3D Character Artist. Eu já fui diretora de arte, já trabalhei com direção de arte, já trabalhei com design gráfico, com ilustração. Desenho desde criança, mas eu comecei profissionalmente mesmo, mais ou menos em 2005, 2006. Foi uma trajetória bem grande, desde então eu não trabalhei com 3D Character Artist desde o iníi. Eu passei por várias áreas, desde modelagem de assets, desde branding. Eu trabalhei na TV Cultura, trabalhei na Rede TV, fiz capa de livro para a editora Saraiva. Em 2015, eu resolvi me focar os estudos para personagens. Eu estudei Méliès, desde então fiz vários cursos especializantes com um monte de profissional que estão fora do Brasil, desde Santa Mônica, Naughty Dog, ILM, Microsoft e por aí. E agora eu trabalho com isso. Já trabalhei para empresas como a Iron Studios, trabalhei para Zombie e atualmente trabalho para Vetor. E agora em 2020 eu vou dar aula na Méliès. Eu sou ilustradora. Eu comecei fazendo jogo para arte de celular antes de smartphone ser uma coisa que existe. O jogo inteiro rodava numa resolução que hoje em dia é menor que um GIF animado, sabe? Meu Deus. Então, o pessoal costuma me zoar que meio que meu lema é: quando eu cheguei aqui só tinha mato. Eu tô trabalhando desde 2004 e depois que esse estúdio que eu trabalhava com jogo de celular fechou, eu passo 10 anos na publicidade. E aí, eventualmente, eu decidi que publicidade não era tão legal e eu começo a investir para virar freelancer e trabalhar para fora do país, né? E eu acabei trabalhando, hoje em dia o meu principal cliente é a Blizzard e o pessoal da Dire Wolf, naquele card game, o Eternal. Então estamos fazendo isso tem bastante tempo já. Gente, eu tô me sentindo uma menininha, uma formiguinha perto de tanta gente bacana e grande igual vocês são, porque eu não sou nada. Não sou grande não, eu tenho 1,55 m. Perfeito. Guria, dá tempo ao tempo que seu trabalho é fantástico. Vocês são incríveis pra caramba. E aí? Gente, eu queria saber com vocês a respeito desse mercado da arte, né? Desse mundo que a gente tá dentro aí. Algumas faz muito tempo, algumas faz pouco tempo. Qual que vocês acham que é a importância do trabalho autoral por esse meio? Já começamos com treta. Bora lá.
Deixa o pessoal do design falar primeiro, vamos? Eu acho que faz toda a diferença. Trabalho autoral é o que você coloca praticamente a sua alma ali. Então, é aí que o diretor de arte, ou seja, quem for ver, vai saber como você vê as coisas, como você interpreta as coisas. E o trabalho autoral é o que faz chamar atenção pro seu portfólio, né? Qualquer projeto que você criar pode chamar muita atenção. Eu já fiz um projeto que já chamou muita atenção e saiu na Kotaku que eu nem esperava. E foi só algo que eu gostei muito e eu quis fazer. Então eu acho que o trabalho autoral faz toda a diferença. Nice. Então, eu acho que muita gente vai confundir essa pergunta com trabalho original ou é fanart? Eu ia perguntar isso também. Não, eu acho que é autoral, acho que tanto faz se é fanart. Eu também acho, eu acho que é exatamente isso, o autoral. É que eu não chamo ele de autoral, eu costumo chamar de trabalho pessoal, não comercial, que seja. Mas eu concordo, tipo, o seu trabalho pessoal, o trabalho que você faz pra você mesmo, na minha opinião, é o trabalho onde a gente aprende, onde a gente melhora, onde a gente pode arriscar, onde a gente tem tempo infinito pra investir até ficar muito bom, sabe? Então eu costumo falar que é isso. Se você quer fazer, se você realmente quer testar suas habilidades, onde você vai acabar fazendo isso é no seu trabalho pessoal, né? Porque o cliente ele espera um resultado X, isso te limita mais do que você pode experimentar, até onde você consegue puxar as coisas, sabe? Então, pra mim, trabalho pessoal é importantíssimo. Projeto pessoal é importante pra gente se desenvolver, pra estudar, pra aceitar que às vezes que o nosso trabalho tem algumas imperfeições, alguma coisa, a gente tem que trabalhar naquilo. Então, é um momento de crescimento, assim, pra mim. Projeto pessoal é um momento de melhorar e tentar ultrapassar o seu último projeto, ou os seus limites, né? A gente sabe que quando a gente trabalha, a gente nem sempre tem essa oportunidade. Pelo contrário, às vezes chegam coisas mais simples para fazer. Então eu acho que o projeto pessoal é a hora do desafio. Para mim, é o momento de se desafiar e tentar dar o melhor de você. Pegando um pouquinho que você falou, Sula, fanart é um trabalho pessoal ou não? Eu acredito que seja. Como eu não sou designer, eu sou ilustradora, ter fanart no meu portfólio nunca me deu problema. Porque eu tô mostrando como é que eu consigo trabalhar com a marca dos outros. Como é que eu lido com a sua direção de arte. Como é que eu vou sair do que você espera. Como é que eu posso navegar estilos, por exemplo. Então, pra mim, sempre foi uma coisa que agregou. Nunca foi uma coisa que pegou mal, sabe? Mas eu sei que isso é porque meu trabalho não é de designer, eu sou ilustradora. Eu realmente não tenho essa pegada pra design. Então, assim, quando você estiver fazendo fanart, principalmente aquele fanart em que você interpreta, você faz a sua versão de uma coisa que já existe, costuma chamar bastante atenção. E para essas companhias grandes, né, que elas têm uma direção de arte bem marcada, elas meio que exigem que você tenha uma peça na direção de arte delas, sabe? Tipo, mostra pra mim que você entende minha direção de arte. É muito mais fácil de você conseguir colocar o pé dentro da empresa se você já fez o seu dever de casa, sabe? Então, outra vantagem, outro lugar em que isso consegue ser aplicado de uma forma bem tranquila. Gi, qual que é a sua opinião? Você tá quietinho? Não, eu também acho a mesma coisa. Eu acho que o que a Sula falou é verdade. Se você estudar bastante sobre a empresa, mostrar o que você consegue fazer, é o que vai chamar a atenção deles. É realmente o que você tem que fazer. Eu sei que tem gente que não é a favor de fanart no portfólio. Tem eu sou muito a favor. Então, eu já recebi feedback do portfólio, já me mandaram tirar um monte de fanart. Tudo bem. Eu falei, eu não vou tirar, mas eu falei, tá legal, não vou. Meu portfólio. Não, se for ver, você vai tirar o portfólio inteiro, não tem sentido. Exato. Posso fazer uma pergunta, porque assim, eu sou... Na minha área é modelagem, mas por que? Eu nunca tinha ouvido falar isso das pessoas não gostarem de fanart. Então, você sabe aquele pessoal, arte tradicional é melhor que arte digital? Então, tem uma galera aí, tem um time do pessoal falando que fanart é uma arte inferior, entendeu? Que se você fosse artista de verdade, você tinha seu próprio universo, seu próprio personagem e sua própria franquia, sabe? E tipo, pô, gente, pegadas e pegadas, saca? Tipo, isso nunca foi minha praia. Eu já ouvi também, mas isso, se você for fanart, não mostra que você é criativo. Que você não... Mas você tá sendo criativo, você tá fazendo a sua versão.
Exato. Eu acho que é preciso tomar cuidado com esse tipo de conclusão, porque o que é criatividade, sabe? Criatividade, tipo, não é só uma mistura de outras ideias que já vieram antes. E aí você tá preparando algo novo, sabe? Isso acontece na arte há milhares de anos, assim. Eu vou contar aqui pra vocês. Em 2003 eu fiz uma viagem pro Egito, sabe? Quando eu fui visitar os templos, né, pirâmides e tudo mais, eu viajei a alguns países do Egito e depois eu cheguei em Alexandria. Alexandria era a cidade que foi dominada pelos gregos, né? Os gregos, eles viajavam muito pro Egito naquela época e eles roubaram praticamente tudo que veio de lá. É sério, até desde história, assim, sabe? O que eu via, por exemplo, de desenhos na tumba, parecia muito com a mitologia, por exemplo, do Caronte ou coisas assim. Então, assim, quem foi o original ali? De onde veio a originalidade, né? Se no fim, tipo, até a história, as coisas são um mix de tudo e de repente, tipo, vai mudando o estilo, sabe? E tudo mais. Só que, e aí? O que é criatividade? Eu vejo um pouco... não sei, não vou dizer pra você que é um conflito de gerações, mas existem formas de pensar diferentes. Quando eu comecei, falaram pra mim que eu nunca ia conseguir fazer dinheiro desenhando elfo, porque era uma coisa impensável, era uma coisa totalmente inimaginável, sabe? E eu vejo um pouco do lance do fanart meio como essa ideia. Eu tenho essa sensação que a gente perde um pouco de vista que quando você vai lá e você pede um feedback de um artista específico, aquele artista vai comparar a sua experiência com a dele. E às vezes isso foi verdade para essa pessoa. Para o pessoal que trabalhava em publicidade, trabalhava com hiperrealismo, fazer dinheiro com elfo era inviável, impossível, impensável. Então, quando eu falo com eles que eu queria trabalhar com isso, eles vão olhar e falar, olha, para você entrar no mercado que eu entrei, você não vai conseguir trabalhar com elfo. Mas essa primeira parte, ela fica sempre implícita. Eles vão falar assim, você não vai conseguir trabalhar com ele. E eu tenho a sensação que esse lance do fanart, ele é um pouquinho... Tem uma geração, o pessoal do DeviantArt, sabe? A gente cresce muito com a cultura do fanart. A gente tem comunidade, a gente pegou feedback. Quem não pegou tutorial de DeviantArt, entendeu? Nossa, o DeviantArt foi lá que eu aprendi praticamente tudo no começo. Exato. Salvou demais. Era o meu portfólio, né? Me dá a sensação que é muito o pessoal da era pré-DeviantArt falando que, olha, se você quiser fazer isso, se você quiser ser contratado, você não pode fazer isso, porque na minha época não era assim que se fazia. Eu vejo isso como uma falta de criatividade até da pessoa que tá vendo isso. Eu falei assim, não, peraí, você não consegue enxergar a técnica que a pessoa chega aqui? Por que você acha que ela não vai aplicar isso? É porque isso é o mesmo discurso daquela época do tipo, mangá é ruim, entendeu? Não faça mangá. E foi um super clash de geração. Hoje em dia, basicamente, todo mundo que é designer na Disney, todo mundo adora Sailor Moon, entendeu? Como não adorar Sailor Moon, né? Como não adorar Sailor Moon? Mas eu acho que tudo na nossa vida, né, é uma influência de tudo que a gente vive. Sim. Não só na arte. Você ser criativo, você pega influências da sua família, da sua história, do local de onde você veio, das pessoas que você conversa. Tudo isso vai influenciar na sua criatividade de uma forma ou outra. A respeito do mercado em si, vocês acham que o mercado é mais fechado para as mulheres? Essa pergunta é muito difícil. Eu vou responder é polêmica, que não. Né? Eu acho que atualmente acho que não tá mais assim tanto, não. Eu acho que não. Eu acho que assim, é a única área que a gente pode dizer que o seu talento é super necessário e isso prevalece. Entendeu? Só importa o seu portfólio, unicamente seu portfólio, sabe? Sim. Então, assim, a partir do momento que esse trabalho é muito bom, porque você não vai contratar essa pessoa, entendeu? Só por causa do gênero dela. Eu acho que, assim, a grande maioria ainda é masculina, principalmente, assim, se tratando de empresas em local, assim, porque os caras que ainda não acabam chamando os amigos, preferem chamar um cara que estudou com ele do que a menina que estudou com ele. Quando a gente tá lidando com uma coisa muito maior, né? Tipo, acho que a Sula pode falar isso, de trabalhar pra Blizzard e tudo mais, você nem tá... Você não tá no mesmo ambiente, você tá contratando a pessoa pra fazer aquilo e entregar. Exato. Eu tive a experiência pelos dois lados. Vou colocar isso em 3 pontos de vista.
na época que eu tava trabalhando em publicidade, você ser mulher tinha muito mais peso. A quantidade de vezes que eu fui contratada pra fazer o desenho de mulher. Porque se era bonitinho e fofinho, é a mulher que tem que fazer. Nossa. E eu nunca fiz bonitinho e fofinho. Por que diabos você me contratou, sabe? Ai, Sula, eu amo você. Pelo amor de Deus. Assim, o meu estilo nunca foi bonitinho e fofinho. Sempre foi uma coisa mais super-herói, mais realista. E assim. o meu é o mais dark que ninguém. Exato. E aí eu entrei nessa discussão mais de uma vez, do tipo, como que você me contrata sem olhar meu portfólio, sem saber que eu não faço bonitinho e fofinho, sabe? Mas eu fui contratada pra fazer a arte delicadinha de menina, sabe? E tipo, o que é arte de menina, gente? Pelo amor de Deus. É, muita mulher indo pra esse caminho porque acho que é o mais fácil. Porque, se eu fizer algo diferente, não vão me contratar. Não vão querer nada, sabe, do meu trabalho. Eu acho que, acima de tudo, você tem que ser você, né? Exato, faz a arte que você gosta. Abraça os X-Men que você fez, né? Exatamente. A segunda coisa que eu peguei foi quando começou a coisa do freelancer. Foi na era pré-Facebook. Então muita gente não tinha nome, a gente só era nick na internet. Então, nessa época, meio que tinha uma sensação... Nem o e-mail era o seu nome, assim. Não, o e-mail até hoje não é meu nome. Então, nessa época, assumia-se que todo mundo era homem, exceto que você chegasse com essa informação na frente do oi, eu sou uma mulher, entendeu? Caso contrário, você só era mais um nick na internet. E eu muito consegui trabalho sendo só mais um nick na internet. E muita gente me chama de ele até hoje, tá tudo bem, entendeu? O que eu acredito hoje, piamente, é assim, ó. A gente tá o pessoal do YouTube vive levantando essa bandeira. Que a gente vai estar no mercado sobre autenticidade. Não importa se essa autenticidade é de verdade ou não. O produto que vai se vender com arte, com mídia, com entretenimento é autêntico. É o que você gosta. É o que é você. Entende? Então, eu acho que, nesse momento, você investir exatamente no tipo de arte que você gosta, sem medo de ser feliz, é o melhor caminho. Porque se você está interessado no que você está fazendo, é onde você mais vai investir para explorar o seu potencial. Porque você quer que aquilo exista no mundo, porque você quer aquilo pra você, sabe? Então eu sou muito partidária da gente abraçar por esse ângulo hoje em dia. Deixa eu te perguntar, Gi, antes de você entrar no mercado da arte, você fazia alguma outra coisa ou você... Não, eu tentei algumas profissões, tentei ser fotógrafo, não deu certo, porque nem por R$50 queriam tirar foto, pra vocês terem ideia. Nossa. Era muito difícil, eu me irritei muito. E aí depois eu fiquei um tempo em depressão e isso parou a minha vida, assim, completamente. Então eu não conseguia fazer nada. E foi depois com a arte mesmo que eu comecei a ter uma carreira, entendeu? A minha direção toda da minha vida até o momento é a arte. Te entendo. E já tava, passando o tempo. Eu tava chegando aos 30, não tinha conseguido quase nada, assim, não tinha dado certo. E quando eu entrei na arte, eu falei, não, agora eu vou entrar de vez. E eu fiquei fissurada estudando, assim, até entrar, assim, conseguir o meu primeiro trabalho mesmo. A respeito de passar esse tempo aí, vocês acham que existe uma idade para começar ou não? Porque, por exemplo, eu sou veterinária, formada, mas eu quero me dedicar ao mundo da arte e eu tenho 30 anos. Eu tô atrasada? Não. Eu comecei com 27. Você viu? Todo mundo falou não. Eu conheço gente que começou com 48 e hoje tá trabalhando pra Magic, sabe? Então, tipo, começou a estudar mesmo com 48, sabe? É tudo uma questão, acho, de quanto que você consegue se dedicar. O Vil, vocês que são mais da área de desenho, ele não começou muito velhinho, assim, também? Eu não sei se ele começou muito velhinho, mas ele tá firme e forte e muito velhinho. Então, mas alguém me falou que ele não começou jovem, ele começou, tipo, bem velhinho, assim, com 60 anos. Eu acho que eu ouvi falar disso também. Quem eu sei que começou depois da carreira no exército foi o Bob Ross. Ele eu tô ligado. Foi. Então, tipo, sim, não falta exemplo. Dá um pouco de agonia, porque assim, ó, eu acho que a parte mais cruel de trabalhar com arte é que demora. Você tem um longo período que você... O Chris Oatley chamava isso da training montagem, sabe? Tipo,
filme do Rock, sobe escada, desce escada. É. Que no filme, ele sempre bota música, passa em 2 minutos, e na verdade passou 4 anos de prática, entendeu? Então, esses 4 anos, esses 3, 4 anos de prática que precisa, bem investidos, eles podem ser cruéis, porque é meio silencioso, é meio solitário, é meio grudento, sabe? Mas ao mesmo Sim. tempo é uma delícia. É que a gente fica com esse peso, né, dele. da idade. É o peso da idade. A pessoa fica, mas não tá muito tarde, olha tudo que eu vou ter que estudar até chegar. A pessoa fica com isso na cabeça. Aí você vê aqueles novinhos de 12 anos que faz umas coisas absurdas, você fala assim, meu Deus, você fala, o que eu tô fazendo? Essa parte da gente falando de idade, tá? Essa parte de comparação também pode machucar muita gente. A gente não pode se comparar muito com a história do outro. Você não sabe o que o outro viveu, né? As pessoas têm rotinas diferentes, vidas diferentes. É difícil Aconteceu, ficar comparando a sua caminhada com a de outra pessoa. E se a gente fizer isso, a gente se machuca. Então não é nem bom, na verdade, fazer. Tem que olhar pra nossa trajetória, sabe? E falar assim, eu tô aqui agora. Vou começar agora. Aí você foi lá, fez um desenho, tá super feio. Tudo bem, você vai entrar em aula, vai entrar em curso, vai procurar vídeo no YouTube, não sei da forma que você vai estudar. E você vai olhar a partir daquele primeiro desenho que você fez. Então, se compare com você, sabe? Aquele negócio de competir consigo mesmo, entendeu? Isso. Assim, eu tenho algumas amigas que entram em desespero, tipo, com a rotina delas, elas não conseguem produzir. Aí elas chegam em casa e ficam, eu não consigo produzir, nada sai, não sobra tempo, eu só tenho 1 hora por dia. Eu falo, pega 10 minutos. Se você não conseguir hoje, faz amanhã. Não adianta você se forçar também, entrar em desespero pra ver se você vai evoluir, aprender alguma coisa ou produzir, porque não é assim que vai fluir. Não flui direito assim. Vai ter uma crise de ansiedade e isso vai atrapalhar cada vez mais. Você vai ficar traumatizado na hora de pegar um lápis, alguma coisa assim. Você trava, né? Não vai sair nada do jeito que você quer, e aí vai virando uma bola de neve e daqui a pouco você tá desistindo de tudo. É exatamente isso. Inclusive, eu queria trazer um tópico aqui pra vocês, porque na época que eu comecei a praticar, o discurso que rolava, principalmente nos fóruns online, era aquele assim, ó. Você tem que sacrificar absolutamente tudo. É muito aquele discurso do no pain, no gain, saca? Ainda tem esse discurso. Não pode ter vida social, não pode se divertir, não pode jogar o jogo. A única coisa que você pode fazer é praticar. E eu queria fazer esse asterisco aqui, porque é o seguinte, ó, tem 2 lados nesse espectro. Tem que investir. Se você tem um tempo, mesmo que você tenha só 1 hora por dia, senta e investe essa 1 hora por dia. Tenta, sabe? Não é importante o desenho do dia ter ficado bom, o importante é você ter botado mais um desenho na pilha no final do dia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não sacrifica tudo, porque não vale a pena. Você vai economizar, sei lá, 2 meses, 4 meses na corrida, e vai ficar 3 anos tentando se recuperar de uma depressão, de um burnout. Como assim? É fácil pra causar um burnout isso. Exato. Se for um projeto que você tá empolgado pra fazer, é muito mais fácil de você chegar em casa e começar. E começar, às vezes, é o mais difícil. Mesmo que o desenho não fique bom, você tenta no dia seguinte, tá tudo bem. Mas você desenhou aquele dia. E você desenhou no dia seguinte e desenhou no próximo, sabe? E é isso que acaba contando. Quanto mais fácil for de começar, mais fácil é de você abraçar a teoria, de abraçar a prática, de começar um curso. Desde que você tenha essa consistência em começar. Mas como balancear esse lado pessoal de estudo e o lado profissional? Como que a gente lida com a alta expectativa, por exemplo, de criar uma arte não ser daquela forma, ou com a baixa expectativa também? Eu acho que todo mundo sofre esse mal. Eu tenho também. E pelo contrário, assim, às vezes eu vejo que eu tô muito cansada, eu prefiro tirar um cochilo, fazer qualquer outra coisa do que sentar e trabalhar também. Eu acho que assim, a gente é humano também, né? Ninguém é de ferro, ninguém consegue fazer isso o tempo todo, né? Mas eu tenho uns momentos que quando eu concentro, eu fico muito tempo naquilo. Então, depende muito do que tá acontecendo em volta. Tem hora que a gente tem uma vida adulta, sabe? Então a gente tem que parar e resolver algumas coisas que não tem como deixar pra frente. E aí, é claro que acaba que o projetinho pessoal acaba ficando pra frente por um motivo ou outro, né? Assim, a prioridade sempre vai ser trabalho, sempre vai ser o que vai pagar as contas. Mas a gente não pode esquecer que tem essa parte importante de fazer o projetinho pessoal, que isso pode sim mudar a sua vida, pode mudar a sua rota de
sei lá, seu caminho, né? Pra onde você quer ir. É tentar adaptar a sua rotina, a sua vida pessoal e ver se consegue achar um tempo pra isso, né? Mas o tem que separar tempo pra isso, sabe? É isso. O que a Sula falou, assim, de que seja meia hora é importante, entendeu? Tipo, Sim. usar essa meia horinha e não precisa se martirizar. Sei lá, se durante uma semana você conseguiu isso 2 vezes, só tudo bem, entendeu? Posso jogar uma coisa polêmica? Vamos tretar. Paint to Sai ou Photoshop? Porque tem gente que fala que a arte feita no Paint to Sai não é a mesma coisa que o Photoshop, que não dá pra trabalhar lá. E aí? Olha, o que eu fiz Paint to Sai foi muito pouco, então eu sou Photoshop. Eu tenho muitas opiniões, eu não sei nem por onde começar. Assim, ó, o Photoshop é padrão da indústria por um motivo. Você vai mexer com impressão, sua arte vai passar pelo Photoshop antes ou depois. Não tem muito como escapar. O Clip Studio Paint está fazendo um bom trabalho em tentar competir com o Photoshop nesse aspecto. Mas, no geral, você evitar o Photoshop é difícil. Mas, depois que eu comecei a pintar em outros aplicativos, tem coisa que eu acho que o Photoshop é definitivamente faltante. Sério? O esqueminha lá do pincel do Paint Tool Sai, que você aperta a caneta, né? E você coloca tinta na tela. E se você vier só de levinho, você só dá blend sem colocar tinta, aquilo é viciante pra você pintar. Meu Deus, eu não sabia disso. É tão natural. Eu preciso testar isso. É tão natural. Chega a ser... Quando eu volto pro Photoshop, eu chego a me sentir traída, sabe? Photoshop, você tem 25 anos, como é que você não faz isso até hoje, entendeu? Então, eu acho que é mais uma questão de gosto. Eventualmente, você vai passar pelo Photoshop. Eu acho que tá cedo ainda pra falar que dá pra gente evitar o Photoshop. Mas, honestamente, até você chegar na parte que você precisa do Photoshop, produz onde você se sente mais confortável, sabe? Eu acho que o programa não faz o artista em si, né? Não, é só uma ferramenta, né? É uma ferramenta. É uma versão digital da discussão do lápis ou lapiseira, sabe? Nath, só pra você não ficar calada, ZBrush ou Blender? ZBrush. Eu nunca usei Blender, na verdade. Eu mexi há uns 10 anos atrás, eu não entendi nada. E desliguei o programa e não voltei pra ele. Mas, assim... Eu vejo os vídeos que saem por aí de umas coisas que ele faz que eu fico, meu Deus, eu preciso aprender isso. Eu uso Maya pra modelagem poligonal, eu uso Maya, que é o que tá dentro da pipeline, a maioria dos estúdios aqui em São Paulo e no mundo mesmo. O Blender, ele tá crescendo e não sei o que pode acontecer, mas a minha praia mesmo é o ZBrush, assim. Pro pessoal que não conhece, tem um aplicativo de pintura que ele tem a mesma pegada do Blender, a nível de comunidade, a nível de ser open source, que é chamado de Krita. Eu tinha ouvido falar, mas não sabia que era. Ele é 100% open source, volta e meia rola uns Kickstarters aí da galera, sabe, puxar a performance pra cima. Ele tem umas ferramentas muito interessantes. E você já usou? Você gostou? Eu tenho um problema. Eu sou muito entusiasta de tecnologia, desde muito pequeno. Se eu tenho oportunidade de experimentar uma coisa nova, se eu tenho oportunidade de testar, se eu tenho oportunidade de entrar em contato com o desenvolvedor, eu tô fazendo. Então, eu acho que eu devo ter todos os programas de pintura instalados no meu PC nesse momento. Então, eu mantenho muito olho no Krita, porque como o Krita ele é aberto à comunidade, o pessoal tem muito mais coragem de ir lá e começar a programar umas ferramentas experimentais pra eles, sabe? E dá umas coisas massa, cara. Eles têm uma ferramenta de perspectiva muito legal. 100% de graça, sabe? Então, vale a pena dar uma brincada com ele, porque você nunca sabe se você vai encontrar uma coisa útil ou não. Eu recomendo vocês darem uma brincada, porque também faz parte do apoio. Se você começa a usar e você divulga que você está usando, o projeto também ajuda a ficar mais conhecido, né? Meninas, como vocês veem o futuro do mercado da arte no Brasil, especificamente? Vocês acham que ele está em crescimento, essa parte de propaganda, publicidade, ou games também? Tem muito estúdio de games bom aqui, que está saindo coisa bacana. Ou vocês acham que o Brasil não tem chance e deixa pra lá? Eu acho que muitas empresas surgiram desde que eu comecei em 2005. Muitas que nem existem hoje. Eu acho que tem tendência a crescer sempre. E isso tudo vai depender de verba, de como as coisas começam. A gente não tem como dizer vai dar certo, né? A gente não sabe o que vai acontecer politicamente. Exato. É a burocracia toda que atrapalha também, né? É possível,
Mas pensando assim, dentro da minha realidade, da minha vida hoje, da minha idade, eu iria para fora, trabalhar para fora, porque teria mais mercado para trabalhar, entendeu? Mas é mais porque tá dentro, né, da minha vida. Eu não vou viver mais 100 anos. Então eu precisaria, tipo, tentar construir o que daria pra mim. Mas eu acho que só tem tendência a crescer assim. Não posso falar que não. Talvez seja cada vez melhor pra daqui a uns 10 anos ou pra próxima geração. Eu espero que seja, né? Eu também acho. Eu acho que tá crescendo bastante. Eu vejo muito mais gente tentando fazer jogos independentes. Muitas vezes eu recebo até alguns clientes que querem começar um jogo pequeno, seja de RPG, de card game, ou até mesmo de jogo mesmo para celular. Só que a parte dos jogos mesmo digitais, eles sempre reclamam de burocracia e tudo, eu acho, e da verba. Então eu acho que é isso que anda atrapalhando muito atualmente para eles. Então, se algum dia isso, né, diminuir, isso tudo se ajeitar, pode ser que eu acho que comece a crescer muito mais aqui. Eu não sei. Vai, Se eu olho diferente. Exato. Oi, tudo bem? Deixa eu sentar à esquerda aqui um instante. Quando eu olho a situação da indústria de videogames no geral, não sei se o pessoal tem acompanhado, mas tanto o pessoal da indústria de efeito especial quanto o pessoal da indústria de videogame no geral tem falado muito em fazer sindicato, porque são indústrias que estão fazendo muito dinheiro e as pessoas que trabalham nessa indústria estão recebendo retorno nenhum. Quando você é uma indústria pequena, quando você é um estúdio pequeno, eu até entendo o lance do imposto fazer diferença, entende? Mas uma companhia do nível da MPC que estava trabalhando com franquias daquele nível, o pessoal falar que o problema foi o imposto. Não. O problema é o pessoal tá tentando fazer o máximo de lucro possível e sacrificando os profissionais dele no meio do caminho, sabe? Sempre foi. Já tá sendo há muito tempo. Então, assim, a nível de Brasil, eu vejo que nesse momento, eu acho que a nossa maior esperança estão nos indies. A gente tem um pessoal já de indie fantástico aqui. Vão ser produções pequenas, mas elas vão ser extremamente bem recebidas pelo mercado. O problema de você trabalhar com indie é que indie são 3, 4 pessoas numa equipe. Eles não contratam gente. Então é muito difícil você falar que, quero virar um artista que vai trabalhar para estúdio indie. Não é assim que funciona. Se você tá tentando entrar na indústria, você mirar nos indies, ou você já tem um amigo que você vai tentar alguma coisa, ou não é uma coisa que você faz portfólio para, saca? Então é difícil falar esse tipo de coisa. E, ponto e vírgula, né? Eu tenho a minha outra experiência, que eu fiz um livro de RPG com Christopher Catton-Smith, o Bandeira do Elefante da Arara, que foi um projeto fundado pela Lei Rouanet aqui no Brasil. Então, quando entrou o dinheiro da Lei Rouanet, a gente teve condições de pagar os ilustradores bem, a gente pagou eles, sabe? Tipo, bem, entre aspas, bem pelo nível que se paga aqui no Brasil. Mas foi um valor, pelo menos, aceitável a nível de mercado. Valeu a pena pra muita gente, sabe? Eu achei muito interessante porque fazer eles trabalharem num projeto coeso. Quando a gente foi fazer o segundo volume do negócio, ninguém mais estava disponível, já estava todo mundo entrando no mercado, sabe? E, de novo, ele é o indie, mas foi o que o imposto não trabalhou contra, ele trabalhou a favor. Então, é muito difícil, eu acho, medir. Eu acho que a gente está num momento de transição. Eu acho que o mercado que a gente conhece em 5 anos vai estar extremamente diferente. Mas vocês acham, assim, que artista, ele é menosprezado? Porque, por exemplo, no nosso dia a dia, tudo é arte, né? Você tem embalagem que você tá comendo a comida, é arte. Você tem aquele outdoor, é arte. Você tem propaganda, é arte. No filme, você tem os concepts, você tem os estilistas, você tem os maquiadores, mas quem tem a fama no filme é só o ator. Vocês acham, no caso, né, que nossa profissão é menosprezada, que o pessoal lá fora não vê a arte como deveria ser feito, tanto lá fora quanto aqui? Não. Aqui acontece muito da pessoa não saber nem o que é, por exemplo, ilustrador. Eu já cheguei a falar que eu era ilustrador, a pessoa não sabia o que significava a palavra. Aí quando eu falei, eu faço desenho... já veio essa. Aí quando eu falei, eu faço desenho, eu falo, legal, mas que tipo de desenho? Aí você tem que explicar tudo, porque a pessoa não tem ideia. Aí tem gente que fala, mas tem gente no Brasil que faz isso? Ninguém tem essa ideia de que no Brasil, por exemplo, tem gente que trabalha com jogos ou com filmes. E aí você fala, tem tal brasileiro que trabalha lá, tem tal artista que faz isso. Aí que a pessoa começa a entender o que é realmente essa área. Eu tenho algumas experiências com isso. Quando a gente começou a fazer Comic Con, a CCXP, as pessoas passavam na nossa mesa e perguntavam, você que fez? E isso tem o quê? Uns 4 para 5 anos.
E hoje em dia, as pessoas sabem que são você que fez. As pessoas já têm o hábito realmente de pendurar as coisas na parede, porque isso é uma coisa que eu sei que não é tão comum assim. As pessoas não tinham o hábito de pendurar arte na parede aqui no Brasil. E eu lembro que foi uma das coisas que eu fiquei muito... Eu percebi de uma forma muito profunda, foi quando eu tava lá fora, a primeira vez que eu saí do país, né? A forma como as pessoas tinham, sim, muita arte na parede, sabe? Emoldurada e pendurada e escolhido. E eu gosto muito dessa artista, comprei o esboço e botei na parede. E isso era uma coisa que a gente não fazia aqui. Então eu tô vendo essa cultura acontecer. E eu acho que quanto mais pessoas entenderem que tem uma pessoa fazendo aquilo, melhor vai ficar pra gente. Mas é uma cultura, eu acho que faz parte da nossa posição profissional nesse momento também difundir essa cultura. Gente, a gente tem mulher em todas as áreas, né? Temos mulheres na ilustração, temos no 3D, temos na animação. Mas qual a área do mercado que vocês sentem mais falta de mulheres? Direção de arte. Sim, verdade. Eu vou ser bem sincera, todas as áreas de lead não tem lead mulher. É, exato. Também. Melhor descrito. É. As pessoas tomando decisão. É. E vou falar pra você, todos os melhores trabalhos que eu entrei foram geralmente produtora mulher que tá envolvida. Elas têm um cuidado, acho, melhor de equilibrar a equipe. E eu não sei porquê. Eu concordo. Eu já peguei alguns trabalhos muito bons lidados por mulheres mesmo. Por exemplo, de vir personagem principal, sabe? É mais, eu quero dizer, nesse sentido, assim. Já aconteceu de eu estar em equipe só com homens e me passarem só os trabalhos que ninguém quer, entendeu? Um trabalho que, tipo, você não vai aparecer. Então, isso não é legal, sabe? Todo mundo precisa de um espaço. Tipo, meu trabalho é tão bom quanto dos outros profissionais e eu também quero aparecer, sabe? Na minha visão, eu acho que precisa as mulheres que têm e elas precisam crescer em posição para cuidar melhor desse equilíbrio, porque as mulheres saem das escolas, sabe? Elas fazem cursos, elas estão saindo de lá, existem mulheres boas, mas precisa de incentivo, sim, de homens e mulheres para que elas consigam entrar no mercado de trabalho e se manter no mercado de trabalho. Concordo. A gente não pode esquecer, todo mundo tem que pagar as contas. Todo mundo tem que pagar os boletos. Mas é mais do que isso mesmo. Eu queria mais mulheres tomando o processo de decisão. E a gente precisava de gente com backgrounds e gostos diferentes pra gente ter algumas coisas diferentes rolando nessas cadeias de decisões. As pessoas precisam querer, precisam despertar isso. Acho que ninguém nunca falou pra elas, a gente tá falando aqui. Vocês, mulheres excepcionalmente organizadas, vocês que eu sei que colocam o nome nos layers, entendeu? Por favor, vamos, ajude o mercado. Colocou nomes nos layers, ótimo. Meninas, vamos encerrar então. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Pô, aí fica fácil, cara. Aí é 42. Eu sei, é 42. Não vale responder 42. É 40. Eu li Guia do Mochileiro das Galáxias. Olha, eu tô tentando descobrir ainda. Daqui a uns 20 anos ou 30 você me pergunta de novo, aí eu vou ter resposta. Beleza. Quando eu tiver 42 anos, me pergunte. Gente, eu não sei qual é o sentido da vida. Eu acho que... Isso muda a cada 6 meses, entendeu? Exatamente. Normalmente trabalhar. Muda cada dia, na verdade, né? Eu acho que a gente precisa de um propósito, entendeu? Você precisa de um propósito, nem que você crie esse propósito pra você. Criar suas metas, né? As suas ambições mesmo. Artistas você têm quer chegar. metas e têm ambições. A gente pode permear nisso, mas a vida não é só isso, né? Então, apesar do trabalho fazer parte, talvez a maior parte da sua vida, porque a gente precisa sobreviver, né? Tem todo um monte de coisa ao redor. Então... não criar só uma meta, né? Criar várias, porque você não sabe para que caminho você vai, se aquele vai dar certo ou não.
Às vezes o que você quer no caminho pode mudar completamente, então... Pode, porque tem muitas coisas envolvidas. Tem sua saúde, tem envolvidas, sabe? O ambiente que você tá envolvido, os relacionamentos. Então a gente não tem como escolher uma área, né? É isso. O que a gente precisa fazer é administrar tudo ao mesmo tempo. Tentar administrar. E não ficar louca. E tentar não ficar louca. Legal. Não ter crise de pânico. Assim, ó. Pra mim, foi interessante porque eu botei um foco muito grande em conseguir trabalhar para uma empresa específica. E aí, a partir do momento que eu consegui, eu tive uma crise muito grande do e agora? É bem aquela história do cachorro correr atrás do carro e aí pegou e agora? O que acontece? E aí eu descobri que pra mim era importante a arte não ser só comercial. Eu achei realmente que eu era só ilustradora, sabe? E um pouco tarde na vida eu descobri que não, na real eu era artista mesmo. Eu gosto de fazer arte dessas esquisita, experimental e mexer com arte e fazer mancha e coisas que você não vai conseguir comercializar em cima, que você não vai conseguir monetizar, sabe? E tá tudo bem. E me fez bem descobrir isso. Então, o importante é se divertir. Exato. Se divirta no caminho. Às vezes a gente foca muito forte numa companhia, numa oportunidade específica, mas você não tem como ter controle sobre isso. Então, foca na parte do melhorar e se divertir, que o resto é consequência. Divirta-se. Yay! Divirta-se. Exatamente! Mas enfim, eu agradeço realmente muito a presença de vocês. Sim, me senti muito honrada estar conversando com vocês. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada a gente pelo precisa convite, mais de... Chama mais. Pode chamar, que a gente estamos vem. disponíveis. Sim. Não, vamos fazer, vamos fazer. É gostoso fazer esse tipo de coisa. Fazer uma série. Olha e tal. É bom que cada um mostra a sua versão do mercado, né? Cada um mostra o seu caminho. Sim. Gente, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada pelo convite, foi fantástico. Prazer, gurias. Muito prazer. Foi ótimo. Foi ótimo. Assim, a gente tem que fazer mais vezes, nem que seja offline. Com certeza. Yes. Com certeza. Vamos marcar assim. Chegamos ao final de mais um episódio do Unhidecast. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.